Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe aqui o deputado federal Padre João, do PT. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia, Delma, uma alegria estar aqui com vocês. Então, deputado, a gente gostaria de repercutir com o senhor, obviamente, essa vinda do ex-presidente Lula aqui para Minas Gerais. Ele está com essa caravana e isso tem visto por muitos como campanha antecipada. O senhor acompanhou essa caravana dele. O que é que o senhor tem visto no interior? Como é que as pessoas têm reagido a essa caravana do ex-presidente Lula aqui em Minas Gerais? Primeiro, minha saudação também ao Rodrigo, bom que dia, está aqui deputado. acompanhando. Muito bom dia. Olha, o presidente Lula, uma característica dele, do próprio Partido dos Trabalhadores, de ter as caravanas como uma construção de um programa. Ele já fez isso das outras vezes, passou por municípios bem pequenos, isso antes de ser presidente da República, e agora não é pelo fato que ele já teve como presidente 8 anos que ele sabe de tudo. Então é um gesto, primeiro, de humildade em ouvir o povo, em dialogar com o povo, em visitar experiências interessantes, como eu fui testemunha, desde Viveiros de Mudas, mas como que esse Viveiros de Mudas tem uma consciência política de recuperação do meio ambiente, o que aconteceu ali no Vale do Aço, de barraginhas, de projetos de irrigação. Então ele está interagindo com a sociedade e aprendendo muito. Isso, ele tem colocado isso. É para nós também uma esperança, no sentido assim, como que ele esbanja vitalidade, disponibilidade. Pegou um período muito quente, o clima, então, e uma região mais quente ainda, e mesmo assim ele de manhã até à noite, num ritmo e com um raciocínio muito lúcido. Então, é para a gente uma esperança da retomada de um projeto democrático e popular em Minas, mas mais uma construção desse projeto interagindo com a sociedade. Não tem nada que o caracteriza como uma campanha antecipada. É natural, mesmo se a pessoa tivesse um mandato, ele teria que estar dialogando com a sociedade. Como ele não tem mandato, a forma é de estar buscando experiências para estar compondo um programa discutindo os diversos temas, como foi educação, discutiu no Vale do Aço a questão da mineração, que é uma situação de conflito grande que tem entre a sociedade. Então foram discutidas diversas pautas compondo esse programa. Padre João, a gente noticiou hoje aqui na Super essa pesquisa do Ibope que mostra que se a eleição fosse hoje, nós teríamos um segundo turno entre o Lula e o deputado Jair Bolsonaro. Ou seja, é um duelo de extremos. Como é que vocês do PT se preparam para essa possibilidade que está se tornando cada vez mais real se o presidente Lula conseguir de fato ser candidato no ano que vem? Olha, é um pouco de fato preocupante. Acho que o partido não pode desconsiderar, a liderança nenhuma pode desconsiderar, porque também é um fenômeno que a gente percebe nos Estados Unidos, em outros países, inclusive da Europa, também esse fenômeno. O que a gente vai percebendo é que a tendência, ou seja, do próprio Lula, se a gente olha com outros institutos de pesquisas e faz um comparativo aí ao longo de um ano, ele é bem crescente de forma acelerada. Ou seja, o Bolsonaro está em segundo lugar, mas o Lula está com o dobro de intenções de votos. Então, não pode desconsiderar, e acho que é com práticas como essa, e essa determinação do próprio presidente Lula de vir a Minas Gerais pelo menos umas 3 vezes ainda em caravana, mas vai estar percorrendo o sul do Brasil em caravana, percorrer o norte, percorrendo alguns estados onde já tem uma mais consolidada e mais lideranças, mas ele vai enfrentar também outras regiões do estado onde não é tão favorável, né, a ele. Mas eu acho que é com esse diálogo e interação com a sociedade, construído um programa que vamos distanciar e acho que dando para ele uma possibilidade de vitória em primeiro turno. Deputado, a gente recebeu aqui na semana passada a deputada estadual Marília Campos, que
também é do PT. E ela fez uma crítica ao partido no sentido de que ela acredita que para essas próximas eleições o PT ele precisa ser repensado, precisa voltar um pouco às bases dele do ponto de vista social. O senhor concorda com ela em relação a isso? O senhor acha que o PT nunca se afastou do trabalho social dele? E até para complementar, Delma, desculpa, mas foi assim, entre todos os petistas até agora que a gente já ouviu nesse quadro, nos pareceu a autocrítica mais profunda feita por um petista até hoje. Sim, essa autocrítica, o próprio Lula, antes de fazer essas rodadas, já tem mais de um ano e meio, ele tem procurado ouvir as outras tendências, as tendências minoritárias, porque é fato de que o campo majoritário, seja aquele, o PT, ele tem várias tendências internas, que tem debates, seminários, e são essas tendências que compõem a direção. Mas, às vezes, são grupos minoritários. Eu sou de um grupo minoritário dentro do PT. E, então, ele tem um comportamento diferente do Lula, de ouvir, e está exigindo da própria direção, está ouvindo mais. Então, interagir não só internamente, mas também com os movimentos sociais, com a base. Embora seja um pouco normal, o partido vai para o governo e ali se fecha. Acho que ele analisa isso, que os erros. Acho que ele só não avançou no seu governo porque não ouviu mais a base. Como reformas tributárias, democratização dos meios de comunicação, a própria reforma política. Muitas reformas não aconteceram justamente porque não enfrentou a própria reforma do judiciário, que embora a gente percebe que é crescente um apoio popular para transformar, para fazer também essa grande reforma do judiciário. Eu estou confiante nesta própria autocrítica do presidente Lula. Eu tive uma manhã inteira com ele, só eu e o outro deputado, que é do sul do país, que compomos o que chama militância socialista. Então, podemos dialogar muito sobre essas questões. E, às vezes, determinado grupo se apodera, se fecha e não interage tanto com a sociedade como deveria interagir. Aí o partido vai se envelhecendo. Então, eu consigo enxergar essa autocrítica também do próprio presidente. O não ouvir essa base social, a qual a deputada Marília Campos e a Delma destacou, se referiu, o senhor se referiu agora também, deputado, passaria também pelo fato do partido ter implementado algumas práticas que ele mesmo condenava anos atrás, como a política da aliança a qualquer custo para manter a governabilidade? Sim, embora é uma tendência dentro da própria reforma política, a partir de 2020 não vai ter, de fato, mais as coligações. E mais do que isso, é uma interação permanente com setores da sociedade. Então, para não se fechar somente, é verdade que os partidos eles têm os programas e tem que ser levado em conta, mas o que oxigena um partido são os movimentos sociais, são as organizações também, desde cooperativismo, as economias solidárias, as pequenas economias, os pequenos arranjos, eles são estratégicos para manter o partido e o programa também do próprio governo mais atualizado. Então, acho que é essa participação permanente, não só ouvir o povo agora para construir um programa, mas como estar ouvindo, seja através das conferências municipais, micro-regionais, regionais, nos estados, para estar também governando. E eu acho que também o que mais garante é o resgate dos orçamentos participativos. Mesmo que tenha pouco recurso para investir, mas vamos discutir mais e melhor esse pouco. Deputado, quando se fala das eleições e desses processos que o ex-presidente Lula está respondendo na Lava Jato, sempre fica aquela dúvida se ele vai conseguir sanar essas pendências com a Justiça antes do prazo para que ele possa efetivamente ser candidato. Caso ele não consiga, caso a Justiça, caso ele seja condenado também em segunda instância, tem uma ala do PT que fala em boicotar as eleições. Eu gostaria de saber qual é a posição do deputado Padre João, se o senhor é a favor de caso chegue a esse ponto de boicotar as eleições, e se isso não seria digamos assim, de quem defende isso,
se isso não seria uma posição um pouco antidemocrática, deputado. Quando a gente fala em eleição, a gente fala na possibilidade do povo ir lá e votar e escolher seus candidatos. Quando se fala num boicote, isso não seria uma atitude um pouco antidemocrática? Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Olha, a convicção que tenho, e depois também dessa conversa pessoal com o presidente Lula, a certeza que a gente tem de perseguições de setores da própria Polícia Federal, perseguição de setores do Ministério Público e do Judiciário, a gente tem a clareza e convicção ali de que nada pode impedir essa eleição, impedir, tirar o presidente Lula do páreo dessa disputa é um golpe à própria democracia. Então, nós não tem plano B, C, eu tenho falado isso, inclusive, nessas atividades da caravana, em público, plano B é o Lula, plano C, D é o Lula. Nós não podemos abrir mão de uma pessoa que tem uma experiência, que tem uma autocrítica, que retirou o Brasil das garras do FMI, que colocou o Brasil de igual para igual com os próprios Estados Unidos, que criou o BRICS, que consolidou uma articulação política na América Latina. Criar o BRICS é mais da metade da população do mundo, que está num conjunto de apenas 5 países. Então, hoje, com uma revisão que ele tem, com a autocrítica que ele tem, com a sua competência, com a sua inteligência, a gente tem condições de retomar em curtíssimo prazo o Brasil. Então, nós não podemos abrir mão dele. E eu não acredito que o judiciário também vai dar esse golpe, numa condenação colegiada. Ele não tem ainda nada que impede, e mesmo tendo numa condenação colegiada, ele pode recorrer e se candidatar. Agora, eu confesso para vocês, o receio que eu tenho é essa tendência, dele poder ganhar até no primeiro turno e setor da sociedade não permitir e ter ainda um outro golpe, talvez com parlamentarismo. Então tem hora que eu tenho dúvida se haverá eleição no ano que vem. Eu tenho dúvida, mas mais pela direita, não pela esquerda. Decisão mais da direita e de colocar um parlamentarismo. Ou mesmo, eu não desconsidero aquele diálogo do Mourão que fala das Forças Armadas que estão se organizando. O senhor acha que se o ex-presidente Lula não puder disputar, e sendo inclusive aquilo que o senhor está dizendo, que não há um plano B, C, que o plano é sempre o ex-presidente Lula, a militância do PT pode ir para a rua protestar e causar até talvez um banho de sangue diante de conflitos? O senhor prevê alguma coisa ruim nesse sentido? Não, primeiro que eu estou apostando muito, creio piamente na candidatura do Lula. Creio piamente. Mas havendo um golpe de tirando a candidatura, eu vejo que a indignação desse povo, ele vai apoiar um projeto. E apoiar um projeto é saber que o Lula estará naquele projeto e acho que amadurece a esquerda. Independente de quem é o líder que está executando, o mais importante é a consolidação de um programa para o país. Tendo essa garantia e o partido, até com outros partidos aliados, passar essa segurança para a sociedade, que o importante é o programa, nós vamos dar um salto na consciência política do nosso país. Eu nunca fui lulista. Eu sempre questionei o lulismo. Nós não podemos ficar refém de uma única liderança. Nós temos que criar uma consciência política na clareza de um programa para o nosso país, na política interna, na política externa, na política econômica, ambiental, de agricultura, de educação, nas mais diversas políticas, ter clareza que política que queremos. E aí, como não é nunca uma pessoa sozinha que executa, então nós temos que buscar pessoas que vão honrar com esse compromisso com a sociedade. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui no Super N, deputado Padre João do PT. A gente agradece o senhor ter aceitado o nosso convite aqui hoje. Foi um prazer, Delma, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, uma satisfação. E estamos sempre aí à disposição, esperando. E temos procurado dar essa contribuição para a vida digna aí para o nosso povo, não só de Minas Gerais, mas de todo o nosso país. Muito obrigado.